Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live da série Ser Mãe, nossa última live. Boa noite, teremos agora, a partir de agora, um tempo precioso. Boa noite, Maria José, boa noite, Regina, é um prazer estar aqui com vocês. Compartilhem essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. É um prazer estar aqui com vocês em mais essa noite. Boa noite, a paz. Nós estamos ao vivo no canal Rita Magalhães, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Hoje é a nossa última live da série Ser Mãe. E é um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Mais uma noite para a honra e glória do Senhor. Estou aqui compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Enviei aqui para alguns amigos. Boa noite, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês. Chama toda a família, chama as amigas e vem com a gente para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Boa noite, Fatinha. Boa noite, Roseli. Eu estou aproveitando, estou anotando o nome de vocês, que hoje nós teremos o sorteio do nosso devocional. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, canal Rita Magalhães. Boa noite, irmã Glorinha. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Estamos aprendendo a ser mãe com as mulheres da Bíblia. Essa série de lives nos ensinou, continua nos ensinando a ser mãe com as mulheres da Bíblia. O Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento. Aqui estamos conversando sobre as alegrias e os desafios de ser mãe e aprendendo com mulheres que foram escolhidas por Deus para gerar e cuidar de homens que tinham uma missão muito especial. A série Ser Mãe está baseada no voto feito por Ana, 1 Samuel 1:11, que diz: "E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha." Ana fez um voto com o Senhor antes mesmo dela ter recebido, antes mesmo dela ter engravidado. E isso agrada muito o coração de Deus, porque Ana teve fé. E para sermos mãe, nós precisamos ter fé. Fé nesse Deus do impossível, no nosso Deus do impossível. Você pode acreditar. Deus tem planos para seus filhos e conta com você, comigo e com você para essa missão. E eu te incentivo a permanecer no Senhor e buscar nas Escrituras a sabedoria necessária para cumprir seu papel enquanto mãe. Na semana anterior, aprendemos com a mãe de Sansão. Se você ainda não assistiu, a live está salva no canal Rita Magalhães no YouTube. E hoje, na nossa última live dessa série, conversaremos sobre Joquebede, a mãe de Moisés, e ela nos ensinará a agirmos com coragem e inteligência para que nossos filhos vivam os planos determinados pelo Senhor. Encontramos Joquebede
mencionada nos livros de Êxodo, Números e Hebreus. Mesmo citada rapidamente, seu papel na história foi fundamental. Afinal, devido ao posicionamento de fé de Joquebede, o plano de Deus pôde ser concluído e o povo hebreu foi liberto das mãos opressoras de Faraó. Joquebede é conhecida por ser mãe do líder e libertador do povo hebreu da escravidão do Egito. Seu nome é Moisés. Boa noite, Lídia, que bom que você está aqui. Então vamos ao contexto dessa incrível história para nós entendermos e nós aprendermos, sobre fé e coragem. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Êxodo 6, 20. Joquebede, ela era tia do seu esposo. Esse tipo de casamento entre parentes era permitido no Egito, um período bastante turbulento, o que foi proibido mais tarde através da lei mosaica. Então, antes, parentes podiam, se dar em casamento com os parentes. Boa noite, Rita Ferreira. É um prazer estar aqui com você. Então, lá em Levítico 18, 5 ao 6, diz o seguinte: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Com a lei mosaica, o casamento entre pessoas da mesma família, entre parentes, foi extinguido. E Joquebede viveu em um momento bastante crítico, pois apesar de José ter contribuído muito para o Egito, o faraó daquela época não havia conhecido José e muito menos seus grandes feitos enquanto governador. O povo hebreu crescia abundantemente e era um povo forte, o que deixou Faraó muito intrigado e com medo. Por isso, ele tem um plano diabólico. Faraó teve um plano diabólico. Ele resolveu dizimar o povo hebreu, matando os meninos. Isso mesmo. Faraó estava enfurecido porque o povo hebreu estava se tornando forte e ele tinha medo de perder o governo, perder o controle daquele povo, e por isso ele resolveu exterminar com o povo hebreu e mandou que matasse os meninos. Então primeiro ele ordenou as parteiras, lembram das parteiras? Sifrá e Puá. Ele ordenou as parteiras que matassem as crianças ao nascerem. Vou abrir a janela, por favor. Vou abrir a janela um pouco rapidinho, que está muito quente aqui em casa. E essa ideia de Faraó não funcionou. E depois ele ordena que as crianças do sexo masculino fossem lançadas no rio. Imagine, Êxodo 1, 22. Então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixe viver. E Joquebede engravida justamente nesse tempo. E a vida de Joquebede não era nada fácil. Ela viveu em um tempo bem complicado e mesmo assim deixa um grande legado de fé e atitude. Mesmo vivendo em um período conturbado, Joquebede nos deixa um legado de fé e de atitude. Imagina o coração de Joquebede com a ordem dada por Faraó. Naquele tempo não existia ultrassonografia. E com certeza Joquebede teve uma gravidez angustiante e temerosa, pois se fosse menino, a ordem era que lançasse o menino
no rio, que lançassem todos os meninos no rio. Atos 7, 20 fala o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Joquebede, ela conseguiu manter o menino escondido durante 3 meses. Eu estou anotando o nome de quem está entrando aqui nas lives, que nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho do nosso devocional. Boa noite, Nádia. Eu vou pedir para... Roberto, senta aqui perto de mim, porque você vai olhando e anotando, senão eu vou parar toda hora para falar o nome das pessoas. Bota uma cadeira aqui do lado. Então nasce o filho de Joquebede, um lindo menino. Qual é a mãe que não acha seu filho bonito? Qual é a mãe? Eu desconheço. Só que no caso de Moisés, a palavra declara que ele era formoso aos olhos de Deus. Moisés tinha um brilho diferente. A Bíblia diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Que alegria e que grande aflição estava passando aquela mãe. Imaginem, tendo de esconder o bebê. Imagina esconder uma criança durante todo esse tempo, um recém-nascido. A criança sente cólica, a criança chora, a criança sente fome, a criança chora. Imagine uma coisa dessas. Como esconder um recém-nascido? Como esconder um recém-nascido? Como manter o menino em silêncio? Que angústia, que agonia. Ah, isso aí, Rita. Como manter o bebê em silêncio? Que angústia. Você já passou por uma situação assim? Que seu coração ficou angustiado e temeroso em relação ao seu filho? Já passaram por uma situação dessa? Seja por uma situação na escola ou por uma confusão na rua. Seja por um simples resfriado ou por uma pneumonia que deixa a gente preocupada. Seja sobre deixar a criança na creche, com quem eu vou deixar, eu preciso trabalhar, e a gente fica naquela angústia, deixo na creche, deixo com o parente, deixo o trabalho, abandono o trabalho até que o menino cresça. E essas situações mexem com a saúde emocional da mãe. Imagina como estava a cabeça e o coração de Joquebede tendo seu bebezinho e tendo que esconder, sabendo que seu bebê estava sofrendo risco de morte. Imagine o coração de Joquebede. Ser assassinado por um governo enfurecido pelo ódio. Era isso que poderia acontecer com Moisés. Era esse o destino das crianças que estavam nascendo naquela época, dos meninos. E o plano de Faraó a atormentara desde antes do bebê nascer. Aos olhos naturais, manter um bebê escondido seria impossível. Mas nós temos um Deus que é poderoso. Então vamos prosseguir aqui e ver como Joquebede colaborou com o plano de Deus. Como você reage quando a situação foge do seu controle? Não tem controle dessa situação. Qual é a sua reação? Joquebede, ela sabia que havia uma promessa sobre aquele menino, que ele seria o libertador. E eu acredito que Joquebede, ela tenha passado muito tempo com Deus durante a sua gestação. E porque Deus colocou uma forte convicção no coração de Joquebede, uma convicção que foi capaz dela superar o medo e ela caminhar por fé. O que você faz quando a situação foge do seu controle? Joquebede sabia que para ser mãe, nós precisamos buscar força naquele que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar na fonte. Todo o poder está embutido no nosso Deus,
Então, se estamos passando por uma situação difícil, nós precisamos buscar sabedoria, buscar ajuda na fonte. E olha que Joquebede, ela não tinha o conhecimento e nem o acesso às escrituras que nós temos hoje. Joquebede, ela apenas ouvia falar de Deus. As histórias foram contadas e passadas de geração em geração. E nós hoje, nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor Jesus já veio, esteve aqui na terra, nós temos consciência e certeza disso, está tudo registrado nas Escrituras, né? A prova que Jesus esteve aqui, ele dividiu a história antes e depois de Jesus. Olha a tamanha importância do Senhor. Então nós temos toda essa convicção hoje, mas Joquebede ela não tinha a Bíblia. Joquebede, ela não ouvia as ministrações que nós ouvimos, ela não participava da comunhão como nós participamos hoje, com tanto acesso à palavra. Mas mesmo assim, ela tinha uma fé inabalável. E ela ouvia as histórias que as pessoas contavam sobre os feitos de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você se dá conta da importância que é passar tempo falando das histórias da Bíblia com os nossos filhos e netos? Isso é um fato muito importante e nós precisamos manter essa chama acesa, manter esse hábito, esse bom hábito, né, nas nossas casas, nas nossas famílias. E não somente contar as histórias bíblicas, nós devemos compartilhar as nossas próprias experiências para que a fé genuína seja gerada no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos netos. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós somos uma geração indesculpável. Não tem desculpa para a nossa geração. Nós temos acesso à palavra de Deus por completo. Então não deixe de aprender sobre a Bíblia. Não deixe de ensinar aos seus filhos sobre a palavra de Deus, não somente, né, com as palavras, mas também e principalmente com os exemplos. Porque como nós sabemos, os exemplos arrastam. Os exemplos, eles ficam gravados na memória e no coração dos nossos filhos, e isso é tremendo. Então nós precisamos ser intencionais. Seja intencional. Crie um memorial na vida dos seus filhos, dos seus netos. Os seus filhos têm visto você orando? Eles têm visto você tendo prática devocional? Eles têm ouvido você falar bem da casa do Senhor, da igreja, da comunhão? O que você está falando sobre a igreja nos momentos que você está com os seus filhos, com a sua família? Nós precisamos honrar os nossos pastores, nós precisamos honrar os nossos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui para trazer peso, mas eu estou aqui para fazer um alerta. Nós precisamos estar atentos ao que nós fazemos e que falamos nas nossas casas. Os nossos filhos se aproximarão e se apaixonarão por aquilo que nós cultivamos e não pelas coisas que eu e você negligenciamos. As palavras convencem, mas o testemunho, ele arrasta. O exemplo, ele arrasta. Não podemos nos esquecer de que um dia prestaremos conta ao Senhor sobre o que fizemos com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. O bem mais precioso que o Senhor nos confiou foram os nossos filhos. Êxodo 2:3 diz o seguinte: não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco,
calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Uma mulher cheia de Deus tem ideias incríveis. Uma mulher cheia de Deus tem ideias incríveis. Se você é uma mulher de Deus, não pense que as ideias que surgem na sua cabeça, elas surgem do nada. Não. É o Espírito Santo que vai colocando as ideias dentro de você, colocando na sua mente, que vai acrescentando dia a dia para que você seja bem-sucedida, para que você tenha ideias brilhantes. Então, se você é uma mulher de Deus, não pense que as ideias surgiram do nada na sua mente. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E isso é fantástico, isso é tremendo. Na história da mulher de Noé, uma família foi orientada a construir uma arca. E aqui, uma mãe foi orientada a colocar um bebezinho em uma cesta e lançá-lo no rio. Duas situações completamente fora da lógica humana. Isso foge da noção, da lógica do ser humano. O que o Senhor tem te pedido para fazer? O que o Senhor tem te pedido para fazer? Com certeza, não é uma coisa comum aos seus olhos, mas com certeza, se o Senhor te pediu para fazer algo, Ele vai te sustentar o tempo todo. E com certeza também Ele vai te surpreender. Porque como o Senhor é assim, como está lá em 1 Coríntios 27, 29. Irmãos, preparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor deu sabedoria a Joquebede e honrou a sua fé. Joquebede, uma mulher inteligente, uma mulher sábia. A inteligência foi dada pelo Senhor. Êxodo 2, 4 ao 6. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Quando que uma mulher egípcia, e ainda filha de Faraó, iria se atrever a passar por cima das ordens do seu pai? Jamais isso poderia acontecer. Na lógica natural, isso jamais poderia acontecer. As coisas de Deus, às vezes, fogem da lógica humana. Realmente, Fatinha, as coisas de Deus, às vezes, fogem da lógica humana. E o Senhor moveu o coração da filha de Faraó. Provérbio 16, 7 diz o seguinte: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Só o Senhor pode fazer isso. E não parou por aí. Êxodo 2, 7 ao 10 diz o seguinte: então disse sua filha a Faraó, então disse a sua irmã, a irmã de Moisés, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama
e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: porque das águas o tirei. É muito bom estar aqui com você nessa noite, Alessandra. O nosso Deus fez e continua fazendo além. Joquebede, uma escrava, tem seu filho vivo e ainda passa a receber um salário para cuidar do menino. Isso tem lógica? Que lógica existe nisso? Você já reparou que a lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica do homem? Então, o que você está esperando para fazer aquilo que o Senhor está te pedindo? Parecia lógico colocar aquela criança em um cesto e deixá-la ser levada pelas águas? Tinha alguma lógica nisso? O que você está esperando para fazer aquilo que Deus está te pedindo? Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Precisamos aprender a ser mãe com Joquebede, ser mãe inteligente e ousada e colocar a nossa fé em ação. Oi, minha prima Rosângela. Tiago 2:26 fala o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Imagine se Joquebede fica parada sem tomar uma ação. Imagine se Joquebede diz: isso é loucura, eu não vou botar o meu filho no rio. Imagine se Joquebede não ouvisse a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E eu falo isso, sabe, sem medo de errar. Comece das coisas pequenas. Deus vai te pedir uma coisa pequena. Você vai achar até tão pequeno que você vai falar assim: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu vou ficando doida. Não, você não está ficando doida. Quando você ouvir o Espírito Santo, que a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se o Senhor fala uma coisa pequena para você e você duvida, imagina se ele falar uma coisa grande. Então é um processo. Primeiro ele vai começar nas coisas pequenas. A palavra diz, né? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Ele vai pedir uma coisa simples a você. Ele vai te pedir: dê um abraço, né? Fale para aquela amiga. Às vezes uma pessoa estranha no ônibus ou no trabalho ou na rua, e o Senhor vai te impulsionar a dizer algo para a pessoa. Não deixe passar. Aproveite as oportunidades que o Senhor está dando. São dicas que o Espírito Santo está te dando. E você vai saber. O inimigo jamais vai te pedir algo como o Senhor te pede. O inimigo jamais vai te pedir para abraçar alguém. O inimigo jamais vai te pedir para falar uma palavra, para fortalecer uma pessoa, para encorajar uma pessoa. Então, não tenha medo. Ouça a voz do Senhor e obedeça. É assim que nós devemos fazer. E quanto mais nós praticamos a nossa vida, temos uma prática devocional, mais nós vamos ficar sensíveis à voz de Deus. A prática devocional é essencial para o cristão. A leitura da Bíblia, ela é essencial para o cristão. Nós não podemos negligenciar o que está escrito nesse livro. Nós precisamos estar atentas, ler, estudar. Porque um dia, talvez nós não tenhamos mais esse livro. E as palavras que nós estamos aprendendo dia a dia vão estar aqui dentro do nosso coração, na hora da nossa necessidade. As palavras estarão dentro do nosso coração. Então, Joquebede era uma mulher inteligente e ousada. E ela colocou a fé em ação. E nós sabemos que a fé sem obras é morta. Mulher,
O Senhor tem uma aliança conosco e quer nos ensinar a ser mãe. Que Ele encontre em nós o mesmo temor, coragem e ousadia que Ele encontrou em Joquebede, a mãe de Moisés. O Deus do impossível continua tendo prazer em nos ensinar e nos encorajar. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. Na semana que vem nós não teremos live, mas o canal Rita Magalhães vai continuar postando vídeos com conselhos do céu para te abençoar. E quando chegar em setembro, na Estação das Flores, nós retornaremos com uma série muito especial. Em breve eu estarei anunciando nas redes sociais. E agora nós vamos ao nosso sorteio. Nós colocamos aqui o nome a relação das pessoas que estavam assistindo a live ao vivo. E Roberto vai fazer um sorteio aqui agora. Conferir algum nome para ver se nós vamos repetir aqui os nomes das pessoas, tá? Para ver se nós não esquecemos de ninguém, tá bom? Glorinha. Irmã Glorinha. Glorinha Muilaerte. Lídia. Alessandra. Roseli. Rosângela, minha prima. Regina, minha cunhada. Valéria, minha irmã da igreja, minha amiga. Maria José, minha irmã da igreja, minha amiga. Nádia Ferreira. Nádia Xixiu. Botei só Nádia. E Rita Ferreira. Rita Ferreira. Gente, tá todo mundo aí? Tá certinho? Vocês estão acompanhando aí? Botou o nome de Fatinha? Fatinha, já falei. Então nós vamos fazer nosso sorteio, gente. E agora nós vamos fazer nosso sorteio. Fazer o sorteio tradicional. Vem cá, Roberto, traz aqui. Roberto anotou os nomes ali, porque não tinha como eu estar aqui no celular e fazer o sorteio e a gente ia ficar muito confuso. Então vamos ver quem será a ganhadora desse devocional. Gente, esse devocional é um devocional do céu, tá? Hoje eu estava lendo e foi o seguinte, ó. Deus enxerga o seu potencial, imite-o. Muita coisa maravilhosa. É lindo esse devocional. O senhor Roberto vai trazer aqui os nomes e nós vamos sortear. Eu fico muito contente de presentear as minhas irmãs, as pessoas que estão aqui me ouvindo no canal. Fico muito feliz de chegar no final da live, da série, e poder presentear alguém. Vamos ver, gente. Quem já tem esse devocional vai presentear alguém com esse devocional. É da pastora Viviane Martinello. Ela é uma bênção e tem cada tema muito maravilhoso. É hora de crescer, valorize suas pérolas, não busque lugares de honra. Nós decidimos caminhar juntas. Até o pote é rosa. Ó, até o potinho é rosa, o Roberto falou. Vamos lá, gente. Será que você vai vir aí de Bangu buscar aqui esse devocional, Rosângela? Ô, Fatinha, Maria José. Ó, vamos lá, gente. Pega aqui, Roberto. Vai. Eita, abre aqui na frente aqui das pessoas. Aí vira pra lá o nome, pra câmera. Ô, Glória. Quem é, amor? Vem aí. Rita Ferreira. Uhul! Rita, você ganhou o devocional. Ó, Rita Ferreira, minha irmã da igreja, uma bênção, uma mulher que tem uma vida devocional, vai só enriquecer mais ainda o seu devocional, Rita. Eita, Glória! Ó, vou te entregar aí na igreja, tá bom? É aniversário da Rita? Hã? Ô, Glória! Parabéns, isso aí, vamos nos alegrar com a nossa irmã. Parabéns, Rita. Você foi a ganhadora do devocional. Você vai amar.
porque esse devocional, com certeza, a pastora, foi o Espírito Santo que direcionou a pastora para fazer. É uma bênção. Então vamos lá, gente. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, faça isso agora. Dê um like, não deixe de dar um like, ative as notificações para você estar sempre recebendo quando eu postar um vídeo. Faça um comentário. Se você está aqui no Instagram, dá um pulinho depois, tá? Amanhã, lá no YouTube, faz um comentário. Eu vou pegar o vídeo, vou postar lá no YouTube. Faz um comentário, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é importante e ele envia para mais mulheres. E vamos juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas, vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha dias abençoados com Jesus. Até a próxima e muito obrigado, pessoal.